Boa tarde a todo mundo. Agora são 18 horas e 30 minutos aqui em São Paulo. Boa tarde, bom dia, boa noite, para quem está de dia, está de noite. Temos aqui na sala a Patrícia Boni. Cadê você, Patrícia? Olá, Patrícia Boni. Patrícia da Silva Boni. Como é que vai, minha querida amigona, quase irmã também? mais um tempinho, né? Tudo bem, graças a Deus. E Patrícia Boni faz parte da Gaia também, como professora, né? E nós fazemos parte, né, do grupo Gaia Brasilis. Eu, Patrícia Boni, João Henrique e também pertence, mesmo estando por aqui, Nádia Oliveira, que tem muitos trabalhos, né, em astrologia mundial, né? Pati, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, colaborar com o GRAAC, nessa previsão que fazemos todos os anos para o Brasil, né? Muito obrigado por ter vindo. Sempre, né? eu sempre agradeço a oportunidade, Robson, e ainda mais de poder colaborar com a astrologia, eu acho que por uma causa tão nobre que é o GRAAC. Então, eu já me sinto meu participante desse projeto anual também, que é muito bom, né? Estar aqui e trocar boa noite para todos aqui presentes também. E a Patrícia está aí falando, né, que ela reviu ano passado nossas previsões, né? E tem alguns comentários sobre essas previsões do ano passado, né? Como é que foi? Diga lá. Já que a gente já está fazendo isso ser uma questão recorrente anual, né? Sim? Realmente, esse vídeo está lá no YouTube, e eu vi, porque eu falei, deixa eu ver como é bom, né? A gente vê, já que, como o João Henrique diz, esse fluxo histórico. E então, questões quando se fala de problemas ambientais e climáticos, quando se falaram das palestras anteriores, eu ouvi algumas Saturno e Netuno em peixes. Você tinha comentado do Sol Netuno na quarta casa do mapa do ingresso, né? Eh, Foi falado de inundações. Aí algumas pessoas eu recebi assim, bom, mas vocês não previram, e nenhum astrólogo, a inundação que se deu lá em Porto Alegre, ou o apagão que teve em São Paulo. Então, eu acho interessante deixar claro que nós fazemos o mapa de um país. O que acontece depois, estados, cidades, etc., existe também a astrologia mundial atuando para essas cidades, fundações e aí afora. Então, quando aconteceu lá em maio de 24, né, talvez quem acompanha Porto Alegre viu isso. E, curiosamente, no mapa de São Paulo, quando o apagão, acho que foi em agosto de 24, nós tínhamos uma lua nas lunares, no setor 12 quadrando um Urano. Então, você consegue se enxergar, porque tudo você tem que colocar o objeto focado, o objeto certo. Foi falado também, Robson, do Plutão em Aquário, que, né, já estava, Uhum. agora entrou de vez, mas tanto que foi falado da inteligência artificial. Outra coisa muito interessante, revisitando um pouco do ano passado, quando comentamos que o Saturno transitando na 2 ele opunha ao Sol.
Então, são duas questões aqui. Só é a figura do presidente, inclusive está gravado lá que poderia ser algum problema de saúde mais sério com a figura do presidente. E Exatamente. estando no setor 2, o quanto está sendo aí, né, foi desafiador essa questão para tudo que envolve ministro da Fazenda, o quanto desafiante foi esse ano para qualquer um que tivesse, quer dizer, ocupando esse ministério. E finalizando Júpiter na quarta casa o ano passado, quando falamos do potencial agrícola e tivemos exportações recorde em várias áreas. Então, como fluxo, as coisas, embora tenha longuíssimo prazo, médio prazo, Sim. etc., é um fluxo, né, que vai contando a nossa história. Então, foi isso, né? Quem quiser revisitar lá essa história, Está tá lá no canal da pública, Gaia né? no YouTube, lá. Exatamente, é só ir lá e conferir. Perfeito. Vamos começar então a comentar um pouco sobre o nosso país, Baronil Brasil. Eu até intitulei o nosso tema de hoje, Brasil, ainda estamos aqui. Sim, Fernanda Torres, parabéns, lógico, também. E ao grande filme que é maravilhoso, assistam, que é importante também. E ainda estamos aqui porque nós estamos lutando pelo Brasil, estamos de olho, estamos olhando as coisas com atenção, né? Então fiquem espertos, todos nós ainda estamos aqui olhando. Quem já passou pelas aquelas complicações daquela época, né? Sabe o quão impactante foi, triste foi. E é muito mais triste ainda você ver pessoas defendendo que se volte àquela situação. Mas, enfim, não vai voltar à situação. Porque nós estamos de olho, nós ainda estamos aqui. Certo? Muito bom, né, Robson? Eu acho que a gente, quando pensa uma premiação, não só, né, porque fala, não, recebeu uma premiação americana. Não, gente, isso é um reconhecimento internacional, porque esse tipo de informação, ainda bem que ela é disseminada, e todo evento que a gente fala da arte, e o próprio cinema, que consegue sensibilizar, claro, só consegue sensibilizar aqueles que refletem que é o mundo pensante, né? E acho que mais do que isso, a premiação desse filme é um resgate de uma memória histórica, porque ele vai acender, sem dúvida nenhuma, debates. É, eu estava interessante, né, sincronia, etc. Li esse livro recentemente, que é sobre o que aconteceu na cidade de Santos, que se chama Sobrevivi ao Raul Soares, né? Raul Soares era um navio que era feita como prisão política em Santos, lá no início da ditadura, em 1964. E, e ele conta a história, ele e vários colegas dele, é, que ele era de um sindicato, mas ele nem tinha nenhuma, como muito aconteceu, ele nem atuava politicamente, e foi também, né, tirado aquela questão, né, convidaram a levar ele da casa dele, e ele vai dizer, né? Infelizmente, nós tivemos violência psíquica e também essa violência física. Ele relato dele foi muito essa violência psíquica, mas no sentido, não precisam se preocupar, ninguém vai sair vivo daqui. Né? Eles Sereno. faziam, às vezes, né, falaram, olha, vocês vão sair tal dia, eles levavam até um outro lado do navio e traziam eles de volta. E o curioso como astrologia, realidade celeste e terrestre é a mesma coisa, a mulher dele estava grávida no período em que ele estava preso. Ele ficou preso alguns meses. Ele sai em setembro de 64 e a filha nasce em novembro de 64. Como o mapa conta a nossa história, nasceu uma escorpionina. Olha só. E o dispositor desse Sol escorpião é uma lua que estava em conjunção com Plutão e Urano. Imagina como que não foi essa opressão, esse mistério com relação a essa mãe também, de não saber se ela ia ter o marido de volta. Mas graças a Deus a história dele, eu falei, não foi a óbito, mas é muito triste, enfim. Mas é interessante a gente não deixar essa história morrer, porque senão, Robson, que é o que você falou, tem pessoas que defendem isso. Então, gente, isso não é opinião, isso é fato. Só por conta disso, mas não. Vamos lá. Ainda, ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui, Robson. Vamos. Vou então começar a passar os slides. Eu vou passar os slides e fazer comentários sobre essa condição do nosso Brasil aqui. Só um momentinho. Esse aqui é o mapa do nosso país.
mapa do nosso país é o seguinte: 7 de setembro de 1822, só um instantinho só, por favor. Tinho, só um instantinho só, por favor. Momento. Só um instante. Cliquei errado. Esse é o mapa do nosso país. Estamos aqui, né? O Brasil é 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos. São Paulo, aqui no Ipiranga, bem perto do Estagaia por aqui. Esse é o mapa do nosso país. Sol de Virgem, já na casa 8, junto com Mercúrio, na casa 8. E o dispositor do Sol, que é importante também, é Mercúrio, que está na casa 8, oposição a Plutão. O ascendente é Aquário, Lua e Júpiter na casa 4, em Gêmeos. Essa é a condição do nosso país por aqui. Temos aqui, né, um dos pontos significativos quando fazemos previsão, que é o ingresso do Sol em Áries, aqui. E aqui se configurou o ingresso do Sol em Áries, de dia 20 de março de 2025, horário de Brasília, 6 horas e 1 minuto. E aqui se configurou essa condição. E aqui marcante ficou Saturno cravado no ascendente, junto com Netuno, Sol, casa 1 com muitos planetas por aqui. Lua de casa 9, oposição Júpiter, no Marte em Câncer, na casa 4, 5, já nessa posição por aqui. Fica marcante muito nesse ingresso do Sol esse Saturno ascendente, indicando que realmente vai ser um ano que vai se exigir muita disciplina, muita competência e muito esforço. Não vou dizer que vai ser um ano ruim, mas vai ser um ano que vai exigir muita competência. Vai exigir muito de nós todos brasileiros nessa condição por aqui. Com a luz de casa 9, a imagem do Brasil fica bem marcada também no exterior, né? Mal colocada com Júpiter, né? Ou seja, e tem essa condição que o Sol faz mau aspecto ao meio do céu, nessa condição por aqui também. Netuno também faz mau aspecto ao meio do céu, junto com o Saturno. Então, a gente pode pensar a seguinte condição: a imagem dos nossos governantes principais, até o presidente, não vai estar das melhores por aqui, por uma série de atos que são colocados que, até de certo modo, podem atingir a população. Não atos que queiram oprimir a população, mas são necessários para estabilizar o país. Então, dá essa possibilidade de ter essas máculas, né, na imagem do nosso presidente, no nosso governo atual. Patrícia? Esse tipo é bem isso, né? Aquelas pesquisas de popularidade do presidente. Não está muito interessante, porque o setor 1 ele vai falar exatamente do povo e muito do estado do ânimo desse povo. E é interessante que é o Saturno-Netuno que está ali, e ele vai ser quase um dos principais, nós vamos ver nas outras previsões, nós vamos ver que vai aparecer em outras, com outras tendências também, e lembrando, né, gente, o Saturno ali no ascendente pode ter um certo pessimismo, sim. Pode ser ali alguma questão voltada até a custo de vida, sim, né? E junto do Netuno é a confusão instalada, né? Porque também é aquela grande questão de discernir o que é real e o que é o fake news. Então, isso tende a piorar de alguma maneira. Tá? Não necessariamente, como o Robson diz, vai ser ruim, porque é um conjunto, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Também concordo com você, Robson, aquela lua de 9, com uma visibilidade ali, tanto para. Pode ser para exportações, pode ser alguns esportistas, pode ser alguma questão também ligado visibilidade maior para o feminino. E, e achei interessante também o Júpiter. Nós temos ainda um restinho de Júpiter que eu falei para vocês que ele estava na quarta casa no ano passado, que também pode ser a questão de exportações, né? Perdão, Júpiter na 3, perdão. Por que isso? Urano e Júpiter em Gêmeos. Casa 3 é casa de educação. O que acontece às vezes é que a pessoa é transporte, é educação, é comércio. Às vezes a pessoa fala, mas teve liberação de verba para a educação. A questão, gente, não é bem a liberação, é como que esses recursos tendem a ser administrados, porque tende a faltar planejamento. Nós temos Lua e Júpiter em mau estado cósmico. Então a ideia fala, liberou a verba, mas como que tudo isso pode ser administrado e aonde que vão chegar esses recursos? É questão para a gente prestar atenção e acompanhar durante o ano. Certamente. Uma coisa que me chamou a atenção também por aqui, dos últimos acontecimentos, né?
apesar que isso aqui vai ser dia 20 de março, né? É depois da premiação do Oscar. Mas não importa como seja, o Brasil está em destaque nas suas artes no mundo inteiro, né? Então você pode ver que o regente da casa 5 por aqui, que é a Lua, está na casa 9 e bem colocado com Vênus e com ascendente também. Então, não importa como seja o resultado do Oscar, se a Fernandinha vai ganhar ou não, o Brasil vai ganhar. Mas o Brasil está em destaque, né? Nas artes perante o mundo, certamente vai ter essa condição. Tem essa situação por aqui também é o seguinte, né? Como tem aqui esse botão de casa 11, né? A casa 11 fala dos nossos representantes, né? E lá tem o Plutão. Então, talvez tenha confronto de poderes também nessa região dos nossos representantes, Câmara, Senado, como vai estar colocado esse ano aqui, certamente, nessa situação. Júpiter está na casa 3, né? Então, no que se refere a, talvez possa pensar até a seguinte condição, na infraestrutura de transporte, talvez possa ter alguma melhora, apesar que tem Urano na casa 3 nessa condição em Touro, que não está tão bem colocado por aqui. Então, deve ter algum tipo de impacto, alguma tipo de situação inesperada que envolva a infraestrutura de transportes ou de comunicações. Alguma coisa desse tipo pode até acontecer nesse período. Certo? Mais alguma É, colocação, Patrícia? só para fechar, é bem colocado esse Plutão na 11, né? Porque é o Congresso, e nós vamos ver em outras técnicas aí que o Robson vai colocar mais à frente. Isso vai ser um grande desafio para o ano. Um grande desafio que nós vamos ver o Congresso aparecendo sobre diversos focos, Dessas né? De coisas. outras técnicas astrológicas. Esse ingresso só em Ares, né? Entretanto, uma coisa que é importante se fazer é transpor esse mapa do ingresso do Sol em Ares, que é um trânsito do dia, transpor e colocar sobre o mapa do Brasil. Então, temos aqui, ó, dentro é o mapa do Brasil e fora é esse ingresso do Sol em Ares que é aqui colocado. E uma coisa que ficou muito enfatizada, até marcada por aqui, é muita coisa na casa 2 do país. Muita coisa na casa 2, né? Ou seja, muita evidência nas questões da economia. E lá tem o Saturno, que pode eventualmente dar umas certas complicações e retrações, e tem o Netuno também, que pode dar algumas complicações, dificuldades, ou então até fake news pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento. Uma coisinha só. Ah, o Brasil tem, né, casa 2 habita em Peixes, e lá tem o Plutão bem no começo de Áries, nessa posição. Todos os anos, o Sol está nessa posição, no que é Sol em Áries. Então, não é uma coisa, nossa, o Sol está na casa 2. Todos os anos, o Sol está na casa 2 no ingresso. Só que nem sempre junto com Netuno, junto com Saturno. E esse Netuno faz essa conjunção a esse Plutão, que rege a 10. Então, muitas das decisões feitas no governo, ou até pelos ministérios, né, podem não ser bem entendidas, compreendidas, podem, de repente, ser abaladas por notícias falsas, mas pode ter algumas complicações. Tem dois retrógrados aqui na casa 2, muitos ires e vires de decisões que são tomadas nas questões ligadas à economia. E Urano na casa 4, ainda na oposição direta ao meio do céu, surpresas que envolvem o nosso governante, os rumos do país desse mesmo modo. O Plutão está na casa 10, 12 ainda. É interessante, né? Plutão na 12 de um país, isso aqui é um trânsito, né? Ainda tem coisas transbordando, coisas complicadas dos porões da República, né? Então tem muita coisa que vai transbordar ainda, certamente. Depois eu vou até comentar, vamos comentar mais essa oposição Marte e Plutão, que pega o meio do céu por aqui. Patrícia? Sem dúvida nenhuma, essa sobreposição, não só o Sol, mas que todo mundo que acompanha, essa questão da economia em si, né? Já tinham falado que vai dificultar negociação e articulação de governo e Congresso, vai ser o ano inteiro. E nós vamos ver isso mais evidente. Agora, quando a gente pega toda essa questão de finanças, nós vamos ver depois essa casa 2 com eixo 8, pode sim ter a questão elevação de juros, taxa Selic, inflação, vai ter sim. Então, isso é só, a gente vai somando, porque para a gente criar uma hipótese, nós temos que ter, quer dizer, falar de uma previsão, nós temos que ter várias hipóteses. Vocês vão ver Sim. o quanto que é esse eixo 2, a casa 2 e depois o eixo 28 vão estar presentes nas previsões do Brasil para esse ano. É muito evidente tudo isso, né? Então vai ser bastante significativa essa questão do Ministério da Fazenda, o Haddad, muita coisa acontecendo, sendo truncada, impedida, mal falada. Isso não quer dizer, né, que nós estamos tomando um partido de um lado ou de outro. Isso é fato astrológico que vai ter uma série de complicações nas questões da economia, por conta de travamentos, dificuldades ou coisas falsas e mal esclarecidas
podem ser colocadas. Pode até se pensar a seguinte coisa, né? Isso é um fato recente, mas fica marcado para o ano todinho por aqui. Esse Entu de Casa 2 na Casa 2 do Brasil, projetado por aqui, o próprio governo pode tomar atitudes, né, que são erradas, não são muito claras. Então, ele vai ter que, digamos que o governo vai ter que ter muito cuidado e atenção quando divulgar qualquer tipo de ação que envolva a economia, certamente. Até porque tem esse Urano que ainda faz oposição ao meio do céu, sempre tem ataques, situações inesperadas que envolvem os rumos do país. A luta na casa 10 do país, né, em trânsito, nessa condição da projeção do mapa de ingresso. Então, tem muitas movimentações. Vai estar em destaque o governo, vai estar em destaque o nosso governante, certamente, nessa condição. E esse Marte aqui está na transição entre a casa 5 e a casa 6. Como já está na órbita da casa 6, você pode pensar que a classe trabalhadora, ou a população, no geral, que trabalha, né, deve ter alguns impactos um tanto complexos, algumas crises podem acontecer nesse sentido. Certo? Depois nós vamos ter né, o desenvolvimento da grande conjunção, que vai reforçar esse Marte aí na 6, Certamente. né, sem dúvida nenhuma. E eu acho que que nem você diz, o Urano oposto MC. Quando se faz previsão para um país, ele vai além, não tem, não é partidário, porque nós temos naquele mapa o que que é a casa do governante, a casa da oposição, né? Sim, Então é feito sobre esses elementos as previsões para qualquer país, independente de partido. exatamente. Uma coisinha só, esse Urano que está aqui nessa casa 4 porque faz oposição ao meio do céu, mas também quadra o ascendente. E é interessante que esse Urano quadra o ascendente, que é Aquário. Então, é uma quadratura bastante veemente, né? Então, digamos que nós passaremos durante todo o ano, como já no ano passado foi também, com muitas surpresas, situações inesperadas que acontecem nos domínios do andar do país. Certo? Júpiter está na casa 4 para essa projeção. Então, a gente pode pensar que tem uma certa projeção também nas questões de agronegócio. Então, tem essa possibilidade. Apesar que tem uma condição aqui, ó, tem esse Urano aqui, pode envolver acidentes que envolvem as questões do solo. Acidentes inesperados, até que envolve até queimadas, também nessa condição. Ah, outras questões, falo, seca também, que envolve o território, as áreas produtivas do país, dessa possibilidade dessa coisa. Tanto que o regente da casa 4, que é a Vênus, está na casa 2, interferindo na economia e retrógrada nessa mesma condição. Então, tem essas possibilidades. Certo, Patrícia? Só lembrando, né, que quando a Sim, gente fala aquele Urano-Netuno na 11, a gente fala, a 11 é Congresso, mas esse Urano rege o ascendente, que é a identidade do povo. E sim, nós temos que falar, nossa, é Urano, mas olha quem está junto ali, é o Netuno, tá, gente? Não esqueçam exatamente. disso, porque essa é a identidade do povo brasileiro. Nós vamos É, ver se isso depois como acontece, mas só para lembrar mais um dado do mapa do Brasil. Tudo bem. tem uma condição que a gente sempre comenta, né? A casa 3 do mapa do Brasil. Lá tem Saturno, né? Aí o regente, que é o Marte, está na 9, mal colocado como o próprio Saturno. Esse eixo da educação, da cultura, da infraestrutura, é muito tensionado. Como o Saturno está na casa 3, enquanto não se der atenção à infraestrutura básica de educação nesse país, sempre falo isso, né? Esse país está fadado ao fracasso. Quando não se der atenção a isso. Mas está atrelado ao quê? Está atrelado aos comandos do governo, uma série de coisas. Então temos essa condição de ter essas complicações, esse eixo 3-9 por aqui. Enfim, as progressões secundárias desse ano por aqui. Aqui nós temos aqui nas secundárias o Sol progredido, também colocado com a ver com a Lua, está na casa 4. Dá para se pensar que, de certo modo, apesar de tudo, né, o Sol progredido bem com a Lua, olha, pode se pensar, de um certo modo, o povo, apesar de tudo, está bem favorecido, está ligado com o povo, a Lua também. E essa Lua, que rege a casa, nosso caso do Brasil aqui, rege a casa 4, né? Desculpa, a casa 6, de certo modo, no dia a dia as pessoas estão indo bem, apesar das crises, complicações, dificuldades. O ascendente progredido, né, está bem colocado com o Netuno, de casa 11, nesse caso por aqui, que rege a 2. Então, de novo, apesar de todas as coisas que já comentamos por aqui, a economia está caminhando lentamente, mas está indo, né, dessa possibilidade. Tá? E, de certo modo, como o ascendente progredido faz bom aspecto direto, né, com o Netuno, que está na casa 11, olha, apesar de muitas complicações e dificuldades que nossos representantes podem fazer,
no andar das coisas, temos alguns bons representantes que podem fazer um bom trabalho pelo país também, nessa condição. Patrícia? Acho que é uma, complementando apenas, né, também, novamente, essa lua pode ser uma visibilidade maior para o feminino. Sim, É, e também lembrando que essa lua, ela rege a casa 6 do mapa do Brasil, ela já está uns 2 anos. E isso em pesquisas, nos últimos 2 anos, realmente foram os maiores índices de desemprego que aconteceram. é verdade. Então, isso está em Esse- pesquisa, né? O Netuno né? Eu acho que ele tem a questão da economia, então vai ter momentos que, né, a gente pode pensar em algumas saídas, mas nós vamos ver outros quadros já já que tudo bem, Netuno fala de espiritualidade, nada que a gente não possa rezar para Nossa Senhora desatadora de nós também, né? Existe. Podemos fazer isso também. Vocês vão ver mais à Amém. frente um Amém. pouco do que vai, né, de como está a economia. Mas eu acho que é isso, basicamente. Tem uma coisa interessante, né? Quando a gente faz previsões, não só para termos mundiais, tem até pessoais, né? Ah, a gente fala, mas você fala que está ruim agora há pouco, agora está bom aqui. Não é que tudo é bom ou tudo é ruim. As coisas acontecem simultaneamente. Então, temos dificuldades em uma área, mas com certos favorecimentos em outra área. Então, como nós comentamos, existem complicações que envolvem economia, mas, de um modo geral, até está caminhando de modo positivo, apesar das dificuldades que existem, certamente, né? Tem essa condição por aqui. É, Ah, Robson, porque é simultâneo, né? Não é um sim, anula o outro, porque são coisas acontecendo simultâneo, exatamente isso. certamente, né? Aqui nós temos as luas progredidas, né? Que através tem passado pela Casa 9 uma delas, né? Passa para 10 depois. Então tem aquela questão do destaque internacional e depois ele passa para a Casa 10 essa lua também. E vai ficar muito em destaque a posição do governo. Digamos que vai ficar muito mais em evidência a presidência, nossos governantes. A outra vem passando pela Casa 11, né? A outra lua pré-natal. Como vem passando pela Casa 11, né? Olha, de novo, vai estar muito em destaque também nossos representantes, câmaras e senados. Então, vai estar em destaque essa condição, certamente. E nesse período, que vai ser fevereiro, março, por aqui, tem a Lua progredida pré-natal em conjunção com esse grupo de planetas por aqui, esses dois planetas que estão na Casa 11. Deve ter muito movimento, né, na Câmara, na Senado, por volta de março. Eu não sei ao certo agora, quando vai ser a eleição dos presidentes da Câmara e Senado, mas vai ter muito movimento nesse setor. Tem essa condição certamente. Acho que por essa época também, não sei se já foi indicado, mas enfim, estamos chegando lá bem pertinho. E aqui também tem outra condição. Nesse mesmo período, começo de ano, por aqui até abril pelo menos, né, tem a Lua direta, né, natal, fazendo um bom aspecto ao Marte, que rege a 10 e está na 9. Ou seja, existe uma movimentação muito positiva com relação ao governo, né, Marte rege a 10, e na 9, uma boa visibilidade com o nosso sistema legislativo também, judiciário também, discussão. Tem essa condição, tem esses maus aspectos de Saturno por aqui, que rege a 1. E por conta dessa condição, temos algumas dificuldades de novo. A Saturno rege a casa 1 também por aqui. E ó, nesse trecho por aqui, março, abril a maio, por aqui, mau aspecto a Saturno que está na terceira casa. Alguma coisa que envolve comunicações, complicações das comunicações, ou sistema de ter ferrovias ou rodoviário também, nesse sentido. E esse mesmo um pouco mais para frente, que é por volta de junho, mau aspecto a Plutão, Plutão que rege a 10. E aqui deve ter algum tipo de complicações que envolvem as questões financeiras, para a casa 2 esse Plutão, mas por conta de atitudes do governo, Plutão rege a casa 10 também. Mas quando chega no segundo semestre, parece que as coisas se acabam um pouco mais e a Lua direta faz um bom aspecto ao Sol, e está ligado muito aqui nossos governantes, no momento que a Lua também entra na casa 10 dá destaque à nossa presidência. Então, o segundo semestre deve ter os melhores benefícios nessa função toda por aqui. Inclusive, Patrícia, né, no segundo semestre, em termos mundiais, o Júpiter vai fazer trígono com Saturno. Então, essa crise mundial talvez possa acabar um pouco também no céu, então vai estar em bom aspecto. A gente pode ter se favorecido nessa condição. E no final do ano tem essa quadratura com a Lua, que está na casa 7, né? E até com Mercúrio. Deve ter alguma coisa no passagem do ano que envolve a nossa visibilidade no exterior. Algum tipo de contratempo nas relações internacionais, alguma coisa nesse sentido por aqui, quanto das luas progredidas nesse sentido. Certo? Mais um Ok. comentário, Patrícia?
Acho que seja bastante interessante, né, essa questão do Congresso, eu concordo, que sem dúvida nenhuma, está mais tenso, sim, vamos dizer, é uma fase mais desafiadora nesse primeiro semestre, porque vai pegar Plutão, que justamente é a figura do presidente, e vai pegar atenção sobre Urano e Netuno lá na 11, aí nas lunares, que é o Congresso. Ou seja, é um desafio muito grande para a figura de um presidente para essa questão de articulação. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma atenção. Claro que o segundo semestre é melhor, né? Porque imagina a gente fazendo uma previsão no âmbito individual, mas nós estamos levando para o coletivo, e você fala para o seu cliente, olha, primeiro semestre tem umas tensãozinhas com Saturno, Urano, Netuno e Plutão só, né? Mas depois Básico, fica né? tranquilo que vem Sol, vem Mercúrio, mas enfim. É, Então, é realmente, gente, mais desafiador, sem dúvida nenhuma. E esse Mercúrio, mesmo aquele Sol, que é o que a gente comenta sempre, né, Rob? Você vê o Netuno lá no ascendente com ele, você tem um problema aqui, tem uma dificuldade, mas você tem saídas para isso. sim, Assim como esse Marte aí. Eu acho que esse Marte também foi até a premiação que está tendo lá no estrangeiro agora do cinema, não sim, importa. Você é teve uma verdade. premiação, né, nesse sentido. Está na casa Agora, 9, né? é, e depois eu acho que aquele. Claro que tensões de Mercúrio e Vênus tem que prestar um pouco de atenção também em negociações, principalmente também o que é de âmbito de negociações internacionais, porque está tensionando aquela Vênus, né? E às vezes pode também, o governante, às vezes ele fala algumas coisas, né? Como já aconteceu, meio, né? Sem critério, vamos dizer, já aconteceu sim, das vezes, né? O presidente sai falando coisas e prestar atenção, ter um pouquinho de discernimento também. Mas mais Mulher, tranquilo, concordo. mulher elegante, fala alguma coisa sem critério. Muito elegante você. Vou adotar esse termo. Fala coisa sem critérios. Gostei, gostei, bem legal. Os trânsitos do Brasil, né? Temos aqui o trânsito de Plutão, né? Fazendo as suas condições todas por aqui. Ah, Plutão é essa passagenzinha por aqui, né? Ó, o Plutão vem fazendo a sua passagem pela casa 12 do Brasil. E fica um bom tempo na casa 12, né? Vai ficar muito tempo ainda. Já está um bom tempo e fica um bom tempo à frente por ainda. Ele vai chegar no ascendente, esse Aquário, esse Plutão, daqui a uns bons anos, né? Mas nem tantos bons anos, né? Talvez daqui a uns 2030, alguma coisa assim, por volta disso. Que Plutão vai sair de Aquário em 44, né? Então ele deve estar por 2030 no ascendente do Brasil. Aí já é outra história. Mas o Plutão em trânsito vem fazendo um bom aspecto ao próprio Plutão, que rege a 2 e a 10. Ou seja, pode-se dizer, no aspecto de longo prazo, né, que o Brasil passa por um período de reconstrução, de muitas e boas e profundas transformações, que envolve até os rumos do país, não só a presidência, os rumos do país, mas também no que se refere à economia, de modo mais amplo, de longo prazo. E não esquecendo aquela condição. As coisas mais próximas, mais pontuais são agora. Mas, de modo de longo prazo, são aspectos longos, duram 5 anos, tem essas boas condições. E Plutão faz bons aspectos ao Júpiter, que rege a casa 4 também, está e rege também a casa 11, e temos o Plutão fazendo mau aspecto ao próprio Marte do Brasil. Nesse ponto faz mau aspecto ao Marte do Brasil. E isso é bastante delicado. Primeira coisa, dá muita violência no país. O Plutão fazendo mau aspecto ao Marte, na casa 9, são complicações que envolvem o judiciário. Como faz mau aspecto ao Marte, que rege a 10, complicações que atingem diretamente a presidência. Como tem esse Plutão de casa 12, que tem coisas transbordando os porões da República, tanto que quando começou essa condição, o Marte também vai fazer aspecto coisa por aqui, foi na época que se descobriu todas aquelas condições, os atentados que teriam acontecido contra o nosso presidente, vice e também ministros nessa condição. O Plutão faz bom aspecto à Lua, que rege a 6. Então, no dia a dia, as coisas estão caminhando de um modo positivo, apesar das complicações diárias que podem ter acontecido, têm acontecido, certamente. Patrícia? Acho que é bem esse, né? O Plutão quadrado Marte, né? Tem essa questão, né? Um aumento de violência, porque é Marte, né? Dois instintivos aí conversando. Coisas que também na 12, né? Coisas que podem vir à tona. E prender um general, né, gente? Tem isso também, né?
não Quando é? que ter um general nesse país, também isso é o Plutão quadrado Marte, porque está na 9. Se Sim. comentou muito dos colegas que eu vi algumas palestras anteriores em Aquário, né? Gente, é uma transição, porque, viu, o meu querido João, né, que a gente dá o curso juntos de Mundial, não é toda essa, né, você fala, prestar atenção nesse movimento. Por quê? Ah, foi um movimento revolucionário, porque ali, né, a Revolução Francesa, então viva a liberdade, igualdade ou fraternidade, né? Eu diria, dependendo, a oitava, ou quando a gente entende uma lei hermética que é de vibração, né? Isso está numa lei hermética. Se você vibra, se o povo, se uma sociedade vibra numa oitava inferior, a uma consciência elevada ou rebaixada, cuidado que pode ser opressão, desigualdade e individualismo. Gente, não quero ser pessimista, mas é uma reconstrução que é feita aos poucos. Descobertas que revolucionam a ciência. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas pode ser uma ditadura tecnológica. Por quê? A gente está conversando aqui agora, se alguém está com o celular ligado aí do lado, fala, eu quero um óculos novo. Aí você vai começar a receber propaganda de óculos, você vai receber mensagens, porque tem vários aplicativos que estão abertos, é só por conta disso. Aí a questão é, para que que serve isso, né? Vamos fomentar e aumentar os dados, banco de dados, para o que a gente chama de inteligência artificial. Vamos fomentar. A única questão, gente, tudo isso é maravilhoso, mas quando a gente pergunta qual é a utilização, tem coisas maravilhosas. 99, 2000, Plutão está em Aquário. Quem estava em Aquário em 99, 2000? Urano e Netuno. O Netuno, principalmente, trouxe várias descobertas para a área médica. Gente, eles fizeram mapeamento e decifraram completamente o genoma humano, que nunca tinha sido feito. Isso foi uma revolução. Com Urano, Netuno e Aquário, né? Do DNA, RNA, as proteínas e aí afora. Ou seja, isso auxilia a ciência muito. Isso pode me dar um diagnóstico mais preciso? Pode. Isso pode fomentar pesquisas com relação a comportamento, genética, e entender que genética, astrologia, psicologia e a ciência, elas não são determinantes, né? Mas você poder abrir um diálogo, isso é maravilhoso. Agora, por outro lado, muita atenção, porque a gente sabe que tem manipulação. Como, gente? Eu posso chegar e falar, nossa, existe coisas que transcendem o humano de pesquisas para você ser imortal. Gente, pelo amor de Deus. Então, para você não perder um ente querido, você Vou vai fazer, ter elementos para você, né, não ter saudade. Então, você deixa na geladeira, em qualquer lugar, gente, isto não é humano. Então, a ideia, atenção com manipulação. E outra, quem é que vai ter condição financeira de fazer, por exemplo, decodificar todos os genes? Eu vou querer fazer isso agora. Isso é muito caro, porque eu quero me livrar de alguma doencinha, né? Onde não tem muito mistério, né? Do que a gente possa desenvolver, porque tem herança que a gente traz na própria parte do corpo físico e doença. Então, a ideia é assim, é muito bom para descoberta, mas pode ser uma ditadura tecnológica. E para que fim tudo isso é usado? Mas voltando para o mapa, também concordo que pode ter saídas estratégicas ali com o Plutão, bem com aquele Plutão, né? É, sem dúvida nenhuma, também aquele trígono em Júpiter trazendo, né, elementos ali também bons, né, em alguns momentos que não é tudo só bom ou ruim, isso não existe, porque são várias coisas acontecendo simultaneamente. certo. O outro trânsito é o trânsito de Netuno, né? E já é um pouco mais delicado. O Netuno vem passando pela casa 2, essa é a trajetória dele por aqui, e está em conjunção com Plutão, que está na 2 e rege a 10. E faz quadratura esse Netuno com esses dois planetas que estão na casa 11, que são os nossos representantes. No outro ponto, dissemos que tem muitas coisas positivas que envolvem os nossos representantes. Com o Netuno em mau aspecto a essa região por aqui, com atenção, né? Lógico, tem bons representantes, bons senadores e bons deputados, mas é bom ter atenção com as suas intenções, que nem sempre serão tão claras nessa condição. E o Netuno fazendo conjunção a esse Plutão, né, na casa 2, de novo, na questão da economia, mais uma vez. Algumas coisas têm que ser muito bem pensadas,
impostos, ações, têm que ser muito bem esclarecidas, para não ter complicações que possam atingir a imagem do governo, porque o Plutão rege a Casa 10 do Brasil também. Patrícia? Novamente, né? Já vimos várias vezes a Casa 2 aparecendo. Claro que Casa 2 com Netuno, alguns roubos na área pública não é novidade para ninguém, né? O Netuno passeando na Casa 2. Oh, que novidade! Não desmaie, Robson. Isso. É, agora, eu acho que nesse período todo, que daqui a pouco nós vamos ver a tela de Saturno também, a maior questão é observar abril a setembro, porque abril a setembro nós vamos ter, onde vai estar mais exato, tanto esse Netuno, quadrando Urano-Netuno, que é lá 11, e também fazendo conjunção Plutão, que está na 2, e também é, fala não só do governante, mas, gente, nós vamos ter um período, abril a setembro. Essa questão também, aumento de despesa pública, alguns falam em responsabilidade fiscal, tudo isso, inflação, elevação de juros, tende a acontecer. E isso fica muito marcado, principalmente quando essa grande conjunção Saturno-Netuno vão quadrar aquele Urano e Netuno. Mas tudo bem, que Exatamente. conforme o fim do ano vai chegando, a gente respira melhor. Mas é um momento com esse Netuno aí, de muita atenção. É, o que eu fico, vamos dizer, preocupado, mas intrigado, né? Que nós vamos ter a grande conjunção Saturno-Netuno, que vai ser o ano que vem, o exato, né? Vai cair bem aqui em cima de Plutão, posto ao Mercúrio e quadratura com Netuno e Urano. Isso pode desestabilizar bastante os rumos do país. Não só essa condição, certamente, mas pode dar essa possibilidade. Tanto que se pensar que o Saturno com Netuno, Saturno, Netuno sobre o Saturno, é a dissolução do que está instituído, estabilizado, em cima da casa 2 de um país, que já tem economia com Plutão, que sempre tem o controle, a mão de ferro do governo, pode ser um pouco delicado tudo isso. Mas, enfim, certo É, que é, Netuno? é o Saturno e Netuno, né? Quando a gente pega justamente essa conjunção Plutão, a falta de planejamento vai levar a perdas. Então, você precisa ter muita atenção nessa questão. Se tivesse um governante aqui do lado, né? Porque antigamente tinha os astrólogos que eles orientavam os governantes, ia ser mais ou menos nesse sentido. É tal coisa, é o Saturno com Netuno. Vai dar ruim? Não. Se você tiver o leme bem, contido nas suas mãos. Se souber levar bem essa condição, não vai dar ruim. Mas se deixar as coisas acontecerem, pode dar bastante complicação, certamente. Porque sempre são os dois lados, né, Robson? Você fala Sempre Saturno e lembramos. Netuno, pode ser desenvolvimento das ciências químicas, questão ligada a Pode. petróleo, biológicas, psicológicas, pode. Ou também, a qualquer dificuldade econômica, alguma epidemia, às vezes um pouco de uma visão mais pessimista, pode acontecer paralelamente. As coisas acontecem É. simultaneamente. Tem uma coisa interessante em astrologia mundial, né? Quando a gente faz o mapa de uma pessoa, você orienta a pessoa toma alguma coisa qualquer, ela toma uma atitude, modifica o padrão, né? Quando se fala de astrologia mundial, é um pouco mais complexo isso, porque o país responde àquelas condições. E os governantes se podem manobrar e ter mais atenções, mais cuidados. Que o mapa do país, do mundial, a natureza funciona, então ela vai elevando tudo isso. Os governantes e representantes podem administrar essas condições, que seriam os que poderiam fazer alguma coisa nesse sentido. Urano. O Urano vem ainda fazendo quadratura ao ascendente, ainda faz até abril, pelo menos, mau aspecto ao meio do céu. Está nessa região por aqui. E depois ele começa a fazer um bom aspecto, já está fazendo um bom aspecto ao Mercúrio, que rege a 9. Isso favorece as comunicações, telecomunicações também. Rege a casa 5, favorece o Urano, surpreendentemente, situações novas e boas, que houve as artes, talvez ela possa até ter colaborado com essa condição da Fernandinha Torres ter levado o prêmio lá, brilhantemente, merecidamente. Surpreendentemente bem colocada essa condição por aqui também, né? O, vou ter que falar. Disseram, é o Globo de Ouro, foi a Globo que pagou tudo isso, porque é o Globo de Ouro, foi a Globo que essa. Gente, a imaginação das pessoas, né? A coisa da Rede Globo que pagou a pessoa ganhar, o Globo de Ouro, né? Volta, volta. Boa noite.
Robson, desculpa, você falou para mim que eu usei um termo meio, como é que era? É, Palavras não tão criteriosas, né? não tão criteriosa. Você falou imaginação, isso é ignorância, desculpe, mas vamos continuar. Ignoraram o assunto, mas vamos continuar. Fui criterioso, fui criterioso, Você foi criterioso agora. criterioso, enfim. Vamos lá. Mas, enfim, Urano vai fazer um bom aspecto ao Plutão por um bom tempo, um aspecto longo também, que rege o meio do céu também. Dá até para dizer assim, que o Urano fazendo um bom aspecto ao quem rege o meio do céu, né, digamos que muitas coisas positivas e novas podem ser colocadas que podem colaborar com os rumos do país. É um aspecto de longo prazo, também é para essa presidência agora. E esse Urano fazendo um bom aspecto a Plutão, que está na 2, de novo, nas questões da economia, apesar das condições agora que estão acontecendo, então, estão sendo feitas tentativas e acertos, de modo muito criativo e original, para se acertar essa economia, apesar das dificuldades que possam acontecer eventualmente. Patrícia? Acho perfeito. Quando você fala acertar a economia, porque se a gente olhar todos os trânsitos, pelo menos de Saturno a Plutão, todos eles em algum momento estão pegando esse Plutão. Então, o Saturno e Netuno, ele faz a conjunção, que seria como vai lidar com esses desafios, mas Urano e o Plutão está bem com ele mesmo. Então, é claro que quando se tem um desafio, né, isso não quer dizer que não pode ter uma inflação, juros, etc., mas de ter elementos nessa previsão também, é, de se chegar em alguns acordos. Né? Depende muito da estratégia que vai ter para a articulação de um governante com o Congresso. E tem elementos que, usando um pouco de estratégia, pode se chegar a alguns, né, como estamos vendo aqui, alguns aspectos harmônicos também. É, porque tem Urano passando pela casa 4 do Brasil também, que opõe ao meio do céu, e a casa 4 é a oposição também, né? Então tem muitos ataques aos nossos governantes, né? Que a oposição faz isso, certamente faz, sempre fez, sempre fará em qualquer tipo de governo. O Netuno, aliás, desculpe, o Saturno. O Saturno vem passando pela casa 2. Ó, ele está acabando de fazer agora, em fevereiro, essa oposição ao Sol do Brasil, que atingiu muito o presidente, né? Então, já deve estar se recuperando em breve por aqui, nessa condição todinha por aqui. Esse Saturno vai fazer mau aspecto ao Mercúrio, que rege a 2, aliás, que estúpido, está na 8 e rege a 8. Ah, deve ter algum tipo de complicação nas taxações, nos impostos e na dívida pública também nesse sentido. Deve ter essa possibilidade. Esse Saturno vai fazer bom aspecto no meio do céu de novo. Digamos que o Saturno fazendo bom aspecto no céu, não importa como as coisas estejam acontecendo, o país está estável, os outros países estão estabilizados, mesmo com complicações que possam estar acontecendo. O Saturno vai fazer no meio do ano, de maio até outubro, mais ou menos, um mau aspecto a essa região aqui dos nossos representantes, Câmara e Senado. Deve ter algumas dificuldades, alguns contratempos que envolvem esses nossos representantes por volta dessa época, no meio do ano, por aqui. E o Saturno faz conjunção ao Plutão, na casa 2 de novo. Ou seja, está muito em foco essa condição das questões econômicas, que, de novo, num longo prazo, estão se acertando. Mas esse médio prazo, que é agora, esse período, esse ano por aqui, tem umas tensões acontecendo por aqui também. Patrícia? De maio a setembro, principalmente, né? É, essa Então região você por aqui. fala, né? Nossa, estão repetindo a mesma coisa? Não, gente, que os quadros estão se repetindo, né? É, Eu acho que alguns projetos que pode tramitar lá no Congresso, eu só fico pensando que pode dificultar algumas aprovações, mas o que pode ser aprovado também. Porque, infelizmente, nós temos uma experiência de 24 também, por outras características, mas de coisas que foram aprovadas, né, e outras não, mas pode ser essa briga que fique evidente ali desse maio a setembro, com relação, além das finanças que o Robson já colocou, mas essa articulação presidente-Congresso. Está repetindo apenas isso. está repetindo, vamos pensar, não está duplicando, triplicando, está reforçando que essa condição fica em pauta certamente. Os trânsitos de Júpiter, nesse caso, porque o Júpiter tem passando pela casa 4, vai para a casa 5 e chega até a 6 no final do ano. Enquanto ele passa pela casa 4, né, favorece as questões da economia, do agronegócio e por aí afora. Mas faz mau aspecto ao Sol. Ou seja, né, talvez, de novo, né, falas não tão não tão criteriosas, né, ah, que possa abalar a imagem da presidência, dessa possibilidade.
Esse Júpiter fazendo um mau aspecto ao Sol, que rege a casa 7, deve ter algum tipo de contratempo nas relações com outros países, né? Cadê a imagem do Brasil, que tem esse mau aspecto de Júpiter ao Sol do país. Vem passando pela casa 5 depois, esse meio do ano por aqui, isso favorece as artes de modo geral, né? E também os esportes. Depois do final do ano, até janeiro do ano que vem, passa pela casa 6, depois pensar que nas questões das leis trabalhistas pode ter alguns benefícios dessa possibilidade, independente de outras questões que nós já comentamos por aqui também. E quando chegar ao final do ano, né, setembro em diante, nós temos o Júpiter fazendo um bom aspecto ao meio do céu de novo, né? Ou seja, parece que o país, apesar dos contratempos todos que aconteceram, no final do ano parece que tem alguns benefícios e se renova a imagem da presidência e do seu governo atual nesse sentido. E talvez por conta dessa condição de Júpiter fazer bom aspecto ao Mercúrio, que está na 8 e rege a 8, nas questões da economia também, das dívidas públicas, talvez haja uma estabilização, algum benefício qualquer nesse sentido. Patrícia? Vai passar três casinhas aí, né? Já no passado, Tá termina rápido. quatro, de dinheiro vindo de agronegócio. É, É, pode ter algumas questões climáticas, claro, né? A gente sabe que isso hoje é um problema muito desafiador. Que bom que ele vai na quinta casa, né? Porque a gente tem algum período de diversão, cultura, lazer, cinema, né? bom, né? É bom, tem que ter uns respiros juntos, com certeza. E a seis, com esses bons aspectos, acho que pode ter tudo uma questão de emprego, né? Porque a casa seis também vai falar É, da classe trabalhadora e está bem aí com Mercúrio e bem com MC. Então, ali ele está, né? Veja que tudo isso depois de setembro, né? Que a gente falou do primeiro semestre na lunar mais tenso. Depois teve Saturno, Netuno de maio a setembro. Você vê que as coisas tendem a dar uma melhorada também, né? Vamos prestar atenção nisso também. É Júpiter, né? Júpiter. Júpiter é sempre Júpiter, né? E agora temos o Marte nas suas passagens. E a minha gata está passando por aqui, certamente. A Sol passou por aqui. Ela faz parte também aqui. Ela faz previsão muito bem, por sinal. Marte em passagem. Temos a seguinte condição aqui com Marte. Só um instantinho. O Marte, essa é a trajetória de Marte durante esse ano. Dessa posição começou retrógrado e dessa passagem por aqui. Vai passar pela casa 7, 8, 9, 10 e vai ser essa região que ele vai atravessar por aqui. Entretanto, né, no ano passado, o Marte, né, ele fez grandes conjunções com planetas aos montes, Plutão, Saturno, Netuno, Urano e Júpiter, nessas datas correspondentes por aqui. Ele fez as conjunções. E depois essas conjunções se desenvolvem. É muito parecido como começa a lua nova e depois a lua cheia desdobra, transborda, marcou. E por conta dessa condição por aqui, nós temos o Plutão, né, que marcou essa região por aqui, né, nesse ponto por aqui. E vai desenvolver, né, para essa região. Isso aconteceu na casa 12 do Brasil. E olha aqui, ó, agora desenvolve-se aqui em janeiro, em abril, mais uma vez, essa oposição. Plutão, Marte, e esses dois pontos quadram o Marte no meio do céu. Já aconteceu isso recentemente, né, onde se descobriu aqueles planos de atentados ao governo e até ao judiciário, tá? Coisas que transbordam na Casa 12 com violência ou possível violência. Então, teve um atentado também aconteceu no judiciário, que tu de falar, mas foi só uma bombinha, foi só uma bombinha. Não importa o tamanho da bomba, é um atentado, não importa como seja, né? E foi nessa época que o Plutão fazia composição ao Marte, quadratura com Marte no meio do céu do Brasil, que é a dimensão do Brasil. Isso vai repetir agora, já repetiu agora em janeiro e repete de novo em 26 de abril. Essa é a mesma condição. Ou seja, então tem algumas coisas que ainda vão transbordar desses porões da República, né? Que podem se manifestar e descobrir-se coisas que foram tramadas. A 12 tem essas condições, coisas ocultas, né, dos porões da República, no caso aqui, podem vir à tona, né, nesse sentido. Sempre lembrando que quando tem o desenvolvimento, né, dessas grandes conjunções, isso é para o mundo. Só que aí nós vamos ver onde que, para cada país, cada cidade, em que setor que vai ativar. Então, quando você pega, vai ouvir notícias, né, de algumas confrontações, é, pegando o eixo 612 do Brasil agora, pode ter questões ligadas à saúde, mas algumas viroses pode vir, saúde, o mundo dos excluídos também, porque é a casa 12 e,
E, gente, sabe aquelas notícias, às vezes, né? Falsificação de remédio, né? Vigilância sanitária, né? São aqueles assuntos que podem vir, né? Em abril, dentro de outras condições que a gente viu que começa uma tensãozinha. E o que, que é a grande conjunção? Ela vai disparar esses temas. Exatamente. Temos duas outras grandes conjunções, que foi a conjunção Marte-Netuno e a conjunção Marte-Saturno, né? E vai desdobrar nessa região por aqui. De novo, aqui, ó. O Marte, oposição ao Saturno e Netuno na casa 2. De novo, a casa 2 em evidência nesse país. E a casa 8 está ligado com dívidas e dívidas públicas também nessa condição. Então, aqui tem esse desdobramento. Isso vai ser em agosto, aquele período mais complexo no meio do ano. Então, deve ter situações por aqui estranhas e complexas e difíceis que podem abalar ou movimentar essas questões da economia. Talvez seja necessário. Talvez seja colocado alguns impostos, ou então alguns ajustes em impostos possam acontecer nesse sentido por aqui também, nessa oposição Marte-Saturno, nessa região por aqui. Eixo das condições financeiras, né? Tem essa função. Patrícia? Novamente, aí é um disparador, novamente, quem vem à tona, eixo 28, né? Economia, dívida, imposto, desvalorização da moeda, taxação, porque tudo isso vem de setor 8. E, e é interessante que vai ser essa oposição de um Marte em Libra, né? Oposto o Saturno em Áries lá no setor 2. Só não podemos esquecer que o Marte é um disparo. E nesse mesmo período, conforme o slide foi mostrado, o Marte está transitando na oitava casa. Então, isso também pode mexer com entrada de dinheiro, tem a ver com questão de mercado financeiro, né? E é um momento que acho que não sei se vai ter o slide de Marte e Netuno, de muita confusão também, porque é o Marte em Libra oposto Saturno e Netuno em Áries. O de Netuno Né, ele já está passou, junto né, por aqui, ó. Robson? Está junto Já- com o Netuno por aqui, então eu coloquei no mesmo slide por aqui, ó. Então, Marte e Netuno, os dois juntos. Ah, está Então, aqui. tá os dois juntos, praticamente, né? Não estão em conjunção exata ainda, mas a oposição fez aos dois por orbe, né? Ou seja, tem situações estranhas acontecendo. Outra grande conjunção que aconteceu no passado foi Marte e Júpiter, né? Nesse grau de Gêmeos por aqui, né? E transposto para o Brasil, pega esse eixo por aqui, eixo 6, 12. Na realidade, a oposição vai acontecer no finalzinho do ano, começo do próximo ano. Uma coisa a se considerar. Essa oposição Júpiter-Marte nesse eixo tem atenção com a infraestrutura de saúde. Como é a oposição do Marte e Netuno, do Marte e Júpiter, né? É desatenção. Desatenção com as infraestruturas de saúde. Então, diríamos o seguinte, né? Nesse ano todinho, devemos nos preparar para essa oposição que acontece nesse caso, esse eixo 6-12, que pode ter alguns tipos de complicações sérias nas questões de saúde, né? Ah, por pura desatenção, por negligências nessa possibilidade. Então, tem essa condição que pode se mexer nisso tudo. Pode ser só alguns excessos do Júpiter, só lembrando que quando falamos do Marte oposto a Netuno, atenção para muito fake news, né? A gente teve Ah, também, sim. mesmo os exemplos do Pix agora, a gente onde se propagaram mentiras, só isso, né? Então, só para lembrar que é um período ali, quando foi falado agosto, né? Prepare-se para os fake news, mas vamos em frente. E esse Marte Júpiter, eu acho que você já falou que o principal dele, Robson. Ter essa condição, muita coisa na casa 2 com Netuno envolvido, né? Então, qualquer tipo de atitude, ato ou decreto que envolva a economia, vai ter que ter atenção. O governo vai ter que esclarecer com clareza o que vai acontecer, para não ser alvo de críticas de falsas notícias que podem derrubar a credibilidade do país também. Temos essa condição aqui, ó, o eclipse que vai acontecer 29 de março, próximo agora, né? Esse é o mapa do eclipse transposto ao Brasil, né? 29 de março, 7h57, hora de Brasília, vai acontecer a 9 graus de Áries, né? Essa condição por aqui. Nesse mapa do eclipse, né, está o Plutão cravado no meio do céu, que poderia indicar crises nos rumos do país, e fazendo quadratura ao ascendente, dessa possibilidade. E a casa 12 cheia de coisas por aqui. Então, esse eclipse, nesse período, né, o eclipse tem uma duração até o próximo eclipse, mas também depois de 3 meses, né?
Então, quando tiver março, abril, maio, junho, esse período, né, tem umas dificuldades, algumas complicações acontecendo nesse setor. Casa 12, né? Coisas estranhas, esquisitas, coisas escondidas que vêm à tona. Então, dá essa possibilidade nesse período. Do eclipse parcial do Sol, que vai ser 29 de março. Patrícia? Aí no setor 2, né? E junto dos outros elementos que já abrimos aqui, pode ser um pouco medidas de austeridade, às vezes aperta um pouco o cinto, né? É, É, que então, quando junto a gente ele cai no setor 2. quando a gente transpõe esse Saturno, esse mapa do eclipse para o mapa do Brasil, caiu Saturno na casa 1 do país. De novo, né? O país sofre ainda com essa competência, esforços aos montes, né? Então tem que ter essas atenções, certamente. E o ascendente do eclipse cai na casa 2 do país também. De novo, né? Vai ser um foco de atenção essa condição todinha por aqui. Mas o eclipse marcando o Saturno no ascendente, realmente, o Brasil vai passar por situações que vai ser exigido muita competência. Bom, até um aconselhamento. Nesse ano, qualquer coisa que se fizer em relação à economia, negócios ou o que for, compra de imóveis, tudo com muito cuidado, com muita atenção. Primeiro, por causa do Netuno, né? E outro, por causa do Saturno, para não ter dificuldades depois. Se você tratou alguma coisa, vai ser cobrado, vai ser colocado em prática, foi combinado, certamente. E com esse Netuno nessa condição, pode ter certa desatenção nesse sentido. Certo? Une Patrícia? a economia com a questão também, né, do povo quando cai na primeira casa. Então, vai ter uma relação aí da economia e poder de compra do pobre mesmo, né, de uma classe que não tem muito acesso. Então, isso vai afetar, sem dúvida nenhuma. Certamente. Isso acontece. Tem um outro eclipse que acontece ainda, né? Vai ser dia 21 de setembro, próximo do equinócio de primavera para nós aqui no sul. E esse é o desenho do mapa do eclipse nesse sentido. Sol de casa 7 trânsito para o Brasil, para Brasília. E o Saturno e Netuno, a conjunção na casa 1. De novo, Saturno na casa 1 do país tem essa condição. E esse eixo fica bem marcado, o eixo 1-7, né? É a imagem do país perante os outros povos, os outros governos, né? Vai ficar muito marcado tudo isso. Então, talvez nesse segundo semestre, muitas coisas que aconteceram no país sejam avaliadas pelos nossos colegas, nossos outros parceiros, né? Do Brasil também essa condição. Mas caiu Saturno na casa 1 mais uma vez, junto com Netuno. Tá? Ou seja, o povo ainda vai ter que ter atenção e cuidado. Atenção e cuidado nesse sentido. Júpiter está na casa 5, né? Então, de certo modo, as artes está bem avaliado todo esse período do segundo semestre. Nós vimos agora há pouco, né? O segundo semestre, com relação às artes, à cultura, pode ser bem beneficiado, né? Isso talvez possa ser, até por causa desses acontecimentos últimos agora, né? Talvez a arte no Brasil possa ser mais evidenciada por conta disso tudo. É possível. Certo, Patrícia? Não, só para compreender, só para você disse que é essa relação com o externo, né? Que é o eixo 1,7. É claro, gente, que quando você fala, mas quais países estrangeiros? Nessa questão, o que é a astrologia mundial? Você vai compreender, por exemplo, né? É claro que não tem como não ver, relacionar essa questão com os Estados Unidos, não exatamente num aspecto isolado, mas porque é uma potência ocidental e que o que acontece lá tem um reflexo muito grande. Então, claro que tudo isso, como eu falo, como é que fica as relações, a gente fala de exportação e etc., com relação aos Estados Unidos, China e aí afora. Tudo isso se estuda o mapa de outros países também, Sim. tá? Para você compreender melhor em que foco ou com que países isso vai acontecer. Tá? Mas a gente está focando a ideia do Brasil, mas só para entender um pouco mais do que é astrologia mundial. Quando eu estou falando da casa 7 de um país, são os outros países, mas talvez mais precisamente os outros nossos parceiros. São países que têm, fazem parceria com a gente, seria essa a condição, né? Então, por exemplo, sei lá, o Cazaquistão, não sei se o Brasil faz negócio com ele, mas talvez não. Seria um país que tem negociações, o país certamente seria a casa 7 de um país. Esse é o mapa do eclipse. Só uma coisinha só, Patrícia. Deixa eu voltar aqui. Uma coisinha só, quer ver? Eu vou É colocar que relações estrangeiras é 9, tá? Que a gente está falando dos é, outros países. os outros parceiros, né? Esse no complemento é isso. Desculpa, é a casa 9, beleza. Uma coisinha só. Vou colocar aqui, ó.
e sem ingresso do Sol em Ares de novo por aqui. Nas relações com os outros países, né? ah, não caiu nada, não projetou nada nessa região por aqui na casa 7. Mas aquela condição regente, o mapa está na casa 2 também. Então tem essa condição das questões internacionais. O Brasil sempre foi visto como um país cordial. Tem Vênus em casa 7, né? Não dá essa condição. Mas voltando por aqui, só um instantinho. Esse é o mapa do eclipse em setembro, né? E aqui está o eclipse do Sol projetado para o Brasil, nesse caso por aqui. E aqui temos, então, em setembro, essa coisa. Saturno e Netuno na casa do Brasil mais uma vez, né? Esse eixo fica evidenciado mais uma vez. Certo? Tem essa condição. Aliás, esse mapa está errado. Esse mapa está certo. Esse é o mapa certo. Né? A projeção do eclipse de. Opa! Ah, não fiz o mapa errado por aqui. Desculpe. Só um instantinho. Deixa eu só, peraí. Tem um mapa errado por aqui. Só um instantinho. Um momentinho. Faltou um slide aqui, só tem essa condição da projeção do mapa do eclipse aqui. Esse é o Mas mapa. o importante é o comentário que você fez, né, Robson? Isso aqui. Mas, de qualquer maneira, vai acontecer a seguinte coisa, né? Esse Saturno e Netuno vai apontar para a casa 2 do Brasil. Né? Vai ter essa condição, que estará na casa 2. Do eclipse reforça esse eixo por aqui. O eixo 2,8 no mapa do Brasil está essa condição mais uma vez do eclipse. Ou seja, né, as questões da economia vão estar muito em evidência nesse ano, muito em evidência. Em todas as técnicas que nós utilizamos, sempre aparece essa condição, essas complicações, dificuldades que envolvem economia, taxações e impostos. Né? Enfim, mais uma coisa, Patrícia? Acho que falamos as principais questões. Vimos que tem, eu acho que é um ano desafiador, acho que mais do que 24, mas, gente, desafiadores, a gente não pode esquecer também que em 26 vai ter uma eleição, né? Tem isso também, porque tudo isso tem que se levar em conta, né? O que que é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de um governo. Sim. Mas se a gente tem, sim, alguns desafios, ainda estamos aqui, a gente tem que sair mais fortalecido, né? Mas, enfim, é um pouco essa história. É um ano importante para o mundo inteiro, para o Brasil também, que uma série de situações que envolvem finalização de ciclos, começo de outros ciclos pelos planetas lentos que estão movimentando. E o Brasil está nessa fase de reconstrução também. Às vezes está se atrapalhando um pouco, mas está num bom rumo. Se pegar o Plutão, que faz bom aspecto ao próprio Plutão no Brasil, estamos caminhando bem. Apesar dos trancos e barrancos, mas estamos caminhando bem também. Evidente que tudo isso depende dos nossos governantes, que, como eu comentei agora há pouquinho, o mapa de um país é o mapa do mundo da natureza funcionando. Então, os governantes podem tirar melhor ou pior proveito dessas condições. Assim Exatamente, funciona tudo Robson. isso. Né? Tirar proveito dessas condições, isso é importante, né? Voltar aos tempos antigos que os astrólogos davam orientações aos governantes. Né? Enfim, tem lendas astrológicas também. Certo, Patrícia? Mais alguma condição? Mais alguma uma orientação por aí? Para finalizar, Para do... finalizar. eu estava vendo, né, essas progressões, essas técnicas todas, e eu lembrei de um pensador pré-socrático chamado Parmênides. Isso, para vocês terem uma ideia, século 5 e 6 antes de Cristo. E ele sempre falava de uma questão, para termos o discernimento do que é o caminho da opinião, porque o caminho da opinião sempre pode ser um caminho ilusório, porque a minha opinião pode ser estar enganando meus sentidos e nem sempre corresponde à realidade. Então, ele disse que devia ter reflexão, porque quando você escolhe o caminho da verdade, você obrigatoriamente está fazendo uma reflexão crítica para se chegar a essa verdade. E aí eu me lembrei de uma outra parábola, que eu acho que alguns aqui conhecem, que é bem o que a gente vive, que é o encontro da verdade e da mentira, e tem até uma imagem no poço que se popularizou por conta de um quadro de um pintor francês,
Então, isso foi, para você ter uma ideia, no século XIX. Então, não é só agora, né? Foi no século XIX. Mas a parábola é bem simples, né? A relação desse verdadeiro e do ilusório, porque a verdade encontra com a mentira, né? A mentira fala para a verdade e fala assim, elas estão caminhando. E a mentira fala, olha, o dia está tão lindo hoje. A verdade olha para a mentira, meio desconfiada, mas olha e fala, realmente, o dia está muito belo hoje. E elas vão caminhando e a mentira fala, né? Vamos entrar no poço, porque está muito quente, o dia está... Ela aponta o poço e fala, vão tomar banho. E para tomar banho, ambas se despem e vão tomar o banho no poço. Nesse momento, a mentira, ela sai rapidinho do poço e rouba as roupas da verdade. Então, quais são esses dois finais? Que, aliás, essa parábola tem dois finais, né? Porque parábola... uma é que a verdade, envergonhada com isso, estava desnuda ali, ela voltou para o poço e se esconde. E, enquanto isso, a verdade continua pelo mundo transmitindo mentiras. E tem o segundo, que a verdade se recusa a vestir a roupa da mentira e ela não tem que se envergonhar. Ela simplesmente sai pelo mundo nua e crua. Talvez, não sei, terei que pesquisar mais quando a gente fala de verdade nua e crua. Eu só acho que a gente está num momento que, se a gente ter um pouco de discernimento, a gente vai entender, gente, que polarização separa. Porque isso incentiva disseminação de fake news. A sociedade não tem debate, né? Isso enfraquece e prejudica o povo. E quem sofre as consequências é o próprio povo. Então, vira adversário. Então, talvez todo mundo, eu vi meus colegas falando, nós estamos num mundo que tem que se preparar para uma mudança grande. Nós vamos nos dar o direito de escolha e vamos lembrar do que mais importante do que a minha opinião é eu ter um pouco de disponibilidade para me levar ao mínimo de reflexão. E isso não tem absolutamente nada a ver com partido. Isso tem a ver com sociedade. Apenas isso. Então, acho que é um momento, né, que eu lembrei dessa parábola quando estava vendo, né, algumas possibilidades aí por tempo em que a gente vivenciou. E obrigada, meu querido, pelo convite mais uma vez. Eu te agradeço sempre, né? Pela parceria, participação pela disposição de colaborar com o GRAC e participar dos Seminários de Verão, para divulgar a astrologia também, lógico, né? Mas também, principalmente, para colaborar com o GRAC. Amigos, muito obrigado todo mundo que participou hoje desde as 9 da manhã, são 19 horas e 40 minutos, estamos 10, quase 11 horas no ar por aqui. 10 horas? 10 horas e quase 11 horas no ar, com intervalos, lógico, né? Fazendo todas as transmissões por aqui. Muito obrigado, Patrícia, obrigado a todo mundo que participou do Seminário de Verão. O GRAC vai agradecer imensamente para vocês todos, certamente. E no ano que vem voltaremos mais uma vez com outros seminários de verão 2026. Aguarde novidades no próximo ano. Vai ser um ano bom? 25? Vai. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque a gente vai fazer ser, né? Vai exigir competência, Saturno está em evidência. Vai exigir disciplina, Saturno está em evidência. E coerência. Netuno está em evidência também nessa condição, nesse sentido. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite e até as próximas atividades da Gaia. E por sinal, lembrando, né? Patrícia Boni e João Henrique Bianco, falou agora há pouquinho também, são os professores de Astrologia Mundial que vão fazer o curso na Gaia desse ano, mais uma vez, retomando, né, a Astrologia Mundial aqui na Gaia. Beijo, Patrícia, beijo todo mundo. E até... Ainda estamos aqui. Gente, ainda estamos aqui, certo? Ainda estamos aqui. Beijo para todo mundo. Até. O câncer é só uma fase. E quanto mais cedo começarmos a cuidar, mais chances a gente tem de vencer. É claro que tem fase que parece um super desafio, mas com o GRAC eu vou conseguir. Ainda mais porque eu tenho ao meu lado pessoas que sabem muito, máquinas super modernas e todo o cuidado do mundo. Juntos a gente vai vencer essa fase.